Continuando, no verso de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Como nós dizíamos, só o fato de você reconhecer a sua indignidade ou o seu pecado não o torna, então, o fato de você reconhecer indigno o torna digno de participar, porque ao reconhecer o seu pecado, examine-se e assim coma. Não é examine-se e não coma. Eu já vi crentes deixar de participar da ceia do Senhor, porque ao examinarem, hoje eu não estou em condição. Não adianta, você veio com o seu pecado e você vai para casa com o seu pecado. Mas eles não querem comer, porque eles pensam, eu não posso comer indignamente, e comer indignamente, eu vou me tornar culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então eu quero levar você a entender o que significa comer indignamente. Comer indignamente não é comer porque você cometeu um pecado, e todos pecam. Ainda não conheci nenhum homem, nenhuma mulher que não peque, todos pecam. Comer indignamente é comer sem reconhecer o corpo do Senhor. É comer aquele pão como quem come qualquer pedaço de pão. É beber aquele cálice como quem está tomando um suco de uva. Isso é comer e beber indignamente. Quem assim o fizer será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pastor, onde está escrito isso? Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você tem que discernir que aquele pão que você está comendo, ele não vai se transformar no corpo. Aqui não existe transubstanciação, não é? Mas isso é a doutrina dos católicos, que o pão se transforma no corpo de Cristo. Não, o pão representa o corpo de Cristo. Ele é pão antes de o pastor orar. E ele continua sendo pão depois de orar. Mas ele representa o corpo de Cristo. Ele não é um pão qualquer. E quem come dessa forma, como pão qualquer, ou beber como os coríntios faziam, que ele se reunia, e Paulo disse, vocês não estão se reunindo para a ceia do Senhor, porque vocês comem antecipadamente, um passa fome, outro não, alguns se embriagam. Então eles estavam fazendo isso indignamente. E fazendo isso indignamente, você será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então presta atenção, comer e beber indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, não tem a ver com o pecado. Porque pecado todo mundo comete. E a Bíblia manda se nós examinar e comer. Então, quando a gente examina e a gente se sente indigno e a gente confessa, então a gente está comendo dignamente. E comer e beber indignamente, espero que você entenda, é comer e beber, como diz no verso 29, sem discernir o corpo do Senhor. É comer aquele pão de qualquer jeito. É beber aquele cálice de qualquer jeito. Você tem que entender o que aquele pão representa, o corpo de Cristo. E aquele cálice representa o sangue de Cristo. É ter esse discernimento. Senão, você está comendo indignamente. Senão, você não está participando da ceia do Senhor como deveria participar. E o que nos purifica de todo pecado é justamente o cálice do sangue que foi derramado para a remissão de nossos pecados. É entender que aquele pão, na verdade, é o maná de Deus que desceu. O maná, o pão vivo que desceu dos céus e dá vida a nós. Que aquele pão representa o corpo de Cristo. Ele não se transforma no corpo de Cristo, mas ele representa o corpo de Cristo. Não é transubstanciação, não é consubstanciação. O pão é substância de pão, continua sendo pão, mas representa o corpo de Cristo. O cálice representa o sangue de Cristo. Comer e beber indignamente
é comer e beber sem reconhecer o que o pão representa e sem reconhecer o que o cálice representa. Pecado, todos têm. Examine-se a si mesmo. Confesse a Deus o teu pecado e assim coma. Porque no ato de comer, no ato de beber, nos torna digno. O fato de nós reconhecer a nossa indignidade nos torna dignos de participar da ceia do Senhor. Então, é algo muito interessante a ceia do Senhor, algo maravilhoso, é um mistério a ceia do Senhor. Participar, não como os coríntios estavam fazendo. Paulo disse, nisso não vos louvo, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão fazendo indignamente, vocês vão acabar sendo culpados do corpo e do sangue do Senhor, olhando o contexto. Então, comer e beber indignamente não é porque você pecou. Claro, pecou, tem que confessar, tem que pedir perdão, tem que abandonar o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas comer e beber não é por causa do pecado. Comer e beber indignamente, mas é comer e beber sem discernir o corpo do Senhor naquele pão, sem discernir o cálice do Senhor, o sangue do Senhor naquele cálice, ou discernir o que o cálice representa. Eu espero que você entendeu um pouco mais, não é? Tentei explicar de várias formas para você entender que não é pecado, porque pecado todo mundo tem. Pecado sim, a gente tem que confessar e deixar, mas comer e beber indignamente é comer e beber sem reconhecer o que o pão representa e o que o cálice representa. Amém? Por causa disso, Paulo diz, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Deixa eu falar outra coisa interessante das Escrituras. As Escrituras têm o sentido explícito, que é aquele que está escrito. Está explícito, né? Está claro para nós. E tem o sentido implícito, aquilo que a Bíblia não fala, mas está implícito. Presta atenção, o que está explícito aqui? Que quem come e bebe indignamente, ou seja, sem discernir o corpo do Senhor, ele vai ficar fraco, doente e pode vir até a dormir. Tanto dormir um sono espiritual como vir a dormir o sono da morte. Porque ele comeu e bebeu indignamente. E o comer e beber indignamente não tem a ver com pecado, tem a ver com não discernir o que o pão representa e que o cálice representa. Ele vai ficar fraco, ele pode ficar doente e ele pode vir a dormir. Esse é o que está explícito. Agora vamos ver o que está implícito. Se o comer e beber indignamente torna um crente fraco, torna um crente doente e faz com que um crente possa vir até a falecer, não é? Então, o comer e beber implicitamente está dizendo o seguinte, que o comer e o beber dignamente, em vez de nos tornar fracos, como quem faz indignamente, vai nos tornar fortes. Então, por isso que todo crente deve participar da ceia, porque a força do crente vem de comer do pão e de beber do cálice. Vem dessa comunhão com Cristo. Ele é a nossa fortaleza. Então, comer e beber dignamente nos torna forte. Está implícito, não está explícito. Explícito está que quem come e bebe dignamente vai ficar fraco, vai ficar doente e pode vir a dormir no Senhor. Mas quem come e bebe indignamente está implícito que vai ficar forte, não é? Que vai ficar saudável, não vai ficar doente, vai ficar saudável e vai estar mais vivo do que nunca. Tá vendo? É isso que está implícito. Explicitamente está o seguinte, quem come e bebe dignamente, Paulo diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas implicitamente está que quem come e bebe dignamente vai ficar forte, vai ficar saudável e vai
ter mais vida em si. Que coisa interessante, não é? Nós podemos ver o sentido que está implícito. Então, comer e beber da ceia te fortalece. Traz saúde para o teu corpo. Por isso que a árvore da vida dá o seu fruto de mês em mês, e é para a saúde das nações. Saúde nós encontramos na ceia do Senhor. No comer do pão, no beber do cálice, dignamente, nós encontramos. E dignamente significa discernindo o que o pão representa, o corpo de Cristo. Discernindo o que o cálice representa, o sangue de Cristo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A Bíblia não permite nós julgarmos os outros, mas a Bíblia manda nós julgarmos a nós mesmos. Não julgue os outros, julgue a si mesmo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O segredo de não ser julgado é julgar a si mesmo. Se julgue, se examine para participar. Veja como é que está a sua vida cristã, não é? Muitas vezes nós temos que ser honestos com nós mesmos. Saber que às vezes não oramos o quanto deveríamos orar, não lemos a Bíblia o quanto deveríamos ler, não estamos em comunhão com Deus o quanto deveríamos estar, muitas vezes não andamos no Espírito o quanto deveríamos andar, muitas vezes estamos na carne. E ser na carne não é só pecados de imoralidade, é isso que ainda que acontecia na igreja de Coríntios, mas é a divisão. Quem promove divisão, dissensão, está na carne, não é? Não pode agradar a Deus, e aí está na carne. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. O Senhor repreende a todos que ama. O Senhor repreende a todos que recebe como filho. Então, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Quantas circunstâncias da nossa vida, às vezes, são repreensões do Senhor. Quantas coisas, às vezes, Deus está falando conosco através das nossas circunstâncias. Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, Paulo chama os crentes de meus irmãos, não é? Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Não é o que estava acontecendo em Coríntios, quando um tomava uma ceia antecipada, e assim uns se empanturravam e outros ficavam com fome. Uns se embriagavam e outros ficavam lá chupando o dedo, não é? Então, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha a consideração, olha o amor que deveria haver. Considerar o mais pobre, o mais rico considerava o outro. Espere um pelos outros, não é? Mas se alguém tiver fome, come em casa. Não venha envergonhar a casa de Deus. Come em casa para que não vos ajunteis para a condenação. Olha a condenação, olha o tomar indignamente. Era não esperar pelo irmão, era não considerar o outro, não é? Era deixar o outro em necessidade. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Então, é a ordem que Paulo dá quanto à ceia. Paulo está pondo as coisas aqui em ordem, não é? Na igreja de Coríntios. Capítulo 11 é maravilhoso. Fala do véu, fala do princípio de autoridade, fala da forma correta de celebrar a ceia, fala também da forma incorreta de celebrar a ceia, fala da forma dignamente e da forma indignamente. E os que tomam indignamente vão ficar fracos, vão ficar doentes e pode vir até a falecer ou a dormir no Senhor. Porém, os que tomam dignamente vão ficar fortes, vão ficar saudáveis. Vão ter vida e vida com abundância, porque é para isso que Cristo veio, para nos dar vida e vida com abundância. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Havia mais coisas ainda para Paulo ordenar, e ele disse que iria fazer quando ele tivesse outra oportunidade de estar com eles. Que capítulo maravilhoso. Capítulo 11 nos fala de algo local, o uso do véu,
Algumas igrejas usam o véu, amém, pode usar, é bíblico, mas era algo específico da igreja de Coríntios. Não havia tal costume nas outras igrejas de Deus, era somente em Coríntios, não é? O cabelo é dado no lugar do véu, Paulo explica isso. A forma correta de participar da ceia do Senhor, Paulo também explica isso. O que a ceia representa? Um ato memorial, um ato de ação de graças, uma nova aliança e o pão da comunhão que nós temos com o corpo de Cristo e a comunhão com o cálice do Senhor. Entender isso é básico, examinar a si mesmo e comer, não é examinar e não comer. Se você sente algo que acusa, peça perdão a Deus. Confesse, confessar e concordar, confesse e deixe. E aí o Senhor te purifica, o Senhor te limpa, o Senhor te fortalece, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá vida. Quantas demais coisas Paulo diz, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Com isso nós concluímos mais um capítulo. Esse capítulo nós dividimos em duas partes. Tem a parte A, essa aqui é a parte B. Assista a parte A do capítulo, que nós comentamos do verso 1 ao verso 28. Essa parte B, do verso 28 até o verso 34. Não é? Assista as duas partes de 1 Coríntios. Amém? Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, assista os demais programas, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe.